nós aqui só podemos ter uma conclusão, Mike Pence, do que foi dito em mais de 2 horas de depoimento perante essa comissão. Quem deu o golpe foi o PT. Quem deu o golpe foi o STF, com a ajuda do governo Biden. E essa conclusão ela é muito clara quando se montam as peças desse quebra-cabeça. É a primeira vez que, de forma oficial, essas denúncias que Mike Pence já tem feito há mais tempo é registrada numa instituição brasileira, e nesse caso o parlamento, que é quem, em último caso, é o grande representante da soberania popular por meio do voto, e portanto, nós aqui só podemos ter uma conclusão, Mike Pence, do que foi dito em mais de 2 horas de depoimento perante essa comissão. Quem deu o golpe foi o PT. Quem deu o golpe foi o STF, com a ajuda do governo Biden. E essa conclusão ela é muito clara quando se montam as peças desse quebra-cabeça. Porque Luiz Roberto Barroso disse, em ato falho, talvez não tanto, num evento da UNE, nós derrotamos o bolsonarismo. No dia 12 de julho de 2023, empolgado num evento de esquerda, num evento de militância comunista estudantil, Barroso, repito as palavras dele, que depois desmentiu em nota ao Economist, nós derrotamos o bolsonarismo. E isso aconteceu em julho de 2023, perto de 2 anos depois, o Barroso disse que pediu apoio dos Estados Unidos para evitar, bota entre aspas, porque isso aqui é a Carta Capital, mas até preferi mostrar da Carta Capital porque é um órgão de esquerda, de imprensa, um golpe de Estado no Brasil. Ou seja, toda essa narrativa de golpe já estava prevista antes da eleição, porque Barroso assume que com a ajuda dos Estados Unidos evitou um suposto golpe de Estado no Brasil, referindo-se assim à ajuda dos Estados Unidos, que agora está revelada aqui com dados, com fatos, com relatórios, com tudo que o Mike Pence traz para nós na manhã de hoje. Quero ainda ressaltar que nós tivemos 2 órgãos relevantes de imprensa brasileira agora nesta manhã, e talvez houve mais, mas foi os 2 que chegaram ao meu conhecimento, Metrópolis e CNN, que deram matérias a respeito desta audiência que acontece neste momento. Metrópolis deu: ex-secretário de Trump acusa CIA de interferir nas eleições do Brasil. E a CNN Brasil deu: censura nos Estados Unidos, em aspas, censura nos Estados Unidos parece passar pelo Brasil, diz esse secretário de Donald Trump. A revista Veja também. Revista Veja, acrescenta aqui, o presidente dessa comissão também deu, e certamente outros órgãos darão. Agora, Mike, é importante dizer que sim, além da interferência no processo eleitoral, sobre o qual, aliás, nós não podemos falar aqui no Brasil, sob pena de sermos eventualmente censurados, de urna eletrônica, então, nem se fala, pode dar cadeia aqui no Brasil nos tempos de hoje. Pode não, dá. E por quê? É por causa da urna eletrônica em si, por causa do aparelhinho? É por causa do sistema de votação? Não, é porque eles têm, obviamente, o que esconder. Porque quando a pessoa não quer que fale sobre alguma coisa, e quando essa alguma coisa está cercada de dúvidas, é obrigação de quem não pode falar, ou de quem é ameaçado, no caso de dizer alguma coisa, até mesmo a prisão, é obrigação de desconfiar. E aqui é importante lembrar que alguns dos órgãos que fazem até supostas checagens sobre falas nossas, sobre manifestações nossas, entrevistas nossas, posts nossos, foram financiados pelo governo Biden. A Brage foi mencionada aqui.
A Abrage, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que nunca fala contra a censura. Isso é uma vergonha, uma Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo não se pronunciar, de fato, contra a censura que nós temos no Brasil há tantos anos. As agências, Lupa, Comprova, Aos Fatos, eu nem dou entrevista. Sou educado até com quem trabalha nesses meios, me perguntam se eu estou disposto a conversar, eu não dou entrevista. Porque é a mesma coisa que dar entrevista para um assessor do PT, para um assessor do PSOL. Lamentavelmente, e pior, com o crachá de jornalista, checador de fatos. Como se eles tivessem uma aura moral maior do que a nossa, financiados por governo estrangeiro, em flagrante ataque à nossa soberania. Isso aqui a Comissão de Relações Exteriores precisa registrar, senhor presidente. Quem interfere na soberania brasileira é esse cidadão aqui, Alexandre de Moraes. É esse outro cidadão aqui, Luiz Roberto Barroso. E também, obviamente, o chefe de todos eles, politicamente dizendo, ou então o maior beneficiário, ambas as coisas, Luiz Inácio Lula da Silva. Porque se não fosse Lula ter sido solto da cadeia, condenado por corrupção pelo Supremo Tribunal Federal, nós não estaríamos vivendo este momento grave hoje de obstrução lá no parlamento, aliás, lá nos plenários da Câmara e do Senado, porque a indignação das pessoas que levou, inclusive, ao fatídico e repudiável 8 de janeiro, foi com todo um processo eleitoral absolutamente desequilibrado, que colocou um ladrão de volta nas urnas e que acabou levando Lula a assumir a presidência da República ilegitimamente. E isso está comprovado porque quem deu o golpe foi o PT, foi Lula, foi o STF, foi o TSE. E eu quero aproveitar a presença do Mike Pence, até porque ele deu uma resposta aqui à deputada Bia Kicis muito boa para alguém que não tem todos os fatos na mão, e eu admiro isso nas pessoas. Quando é feita uma pergunta de forma objetiva e a pessoa diz, eu não tenho ainda todos os fatos, eu não sei, é muito melhor do que ouvir uma resposta certa, ou melhor, convicta de uma informação errada, e isso a gente vê aqui aos montes, às vezes de forma culposa, mas muitas vezes, como é o caso aqui, de forma dolosa, intencional para enganar. Mas eu queria informar, Mike Pence, que nessa segunda-feira saiu o trabalho feito pelo jornalista Michael Schellenberger, em parceria com Alex Gutendorf e também com 2 jornalistas brasileiros corajosos, porque estão no Brasil. Vários meios de comunicação foram procurados, grandes jornais, para publicar a matéria, que saiu nesta segunda-feira, assinada por eles, sobre as conversas de juízes auxiliares e assessores de Alexandre de Moraes para manter pessoas presas depois do 8 de janeiro. Mike, essa informação talvez você não tenha no detalhe, é um documento extenso, são 38 páginas de matéria jornalística, mas em determinado momento, este material, que não foi publicado por grandes jornais por medo de retaliação de Alexandre de Moraes, e agora nós vemos que muitos desses grandes jornais, que são parte desse consórcio formado por esses checadores de fato, no fundo também têm responsabilidade ou até cumplicidade na situação que nós chegamos, porque esses checadores de fato têm com o Estadão, com Folha, com Globo, todos eles têm convênio, estão consorciados. Tanto é que esses grandes meios publicam as mentiras que escrevem sobre nós. Eles não quiseram publicar por medo de Alexandre de Moraes o seguinte, Mike: responsabilidade ou até cumplicidade na situação que nós chegamos, porque esses checadores de fato têm com o Estadão, com Folha, com Globo, todos eles têm convênio, estão consorciados. Tanto é que esses grandes meios publicam as mentiras que escrevem sobre nós. Eles não quiseram publicar por medo de Alexandre de Moraes o seguinte, Mike: que conversas entre auxiliares e assessores do Alexandre de Moraes dão a certeza de que pessoas foram mantidas presas ilegalmente por meses por causa da opinião política.
A Procuradoria-Geral da República tinha pedido, por exemplo, mais de um mês depois da soltura, segundo as conversas aqui de 7 de março de 2023, ou seja, aliás, eu me refiro a uma conversa anterior, de fevereiro de 2023, pedido a soltura de 20 pessoas e a chefe de gabinete Alexandre de Moraes diz para Eduardo Talhaferro, assessor do TSE, o seguinte, não vou dizer literalmente que eu não tô com a... Deixa eu ver se eu acho a matéria literal, porque fica até melhor. Ela diz o seguinte, ela diz que essas 20 pessoas estão esperando para ser soltas, a pedido da Procuradoria-Geral da República, mas antes disso, o ministro Alexandre de Moraes pediu para dar uma olhada nas redes delas, para ver se não há nada que possa mantê-las presas. Ou seja, discurso político utilizado para manter as pessoas no cárcere. Pessoas que foram presas no 8 ou no 9 de janeiro, que foram mantidas presas, Mike, em virtude de posts de 2018. De 2018, antes mesmo de Bolsonaro ter assumido a presidência da República. E aí, me perdoe a longa intervenção, volto à pergunta feita por Bia Kicis sobre a participação do governo americano eventual no 8 de janeiro, essa grande farsa feita para impedir que o povo voltasse por medo às ruas e protestasse, como sempre fez, democrática e pacificamente, contra o governo Lula, contra o PT, contra o STF, contra o TSE. Em determinado momento, diz essa matéria jornalística, que esse ex-funcionário do TSE, Talhaferro, teria pedido à chefe de gabinete do Alexandre de Moraes autorização para buscar provas de posts de pessoas que estavam presas por opinião política junto com parceiros, entre aspas. Parceiros. Por quê, presidente Mário Frias? Porque eles já não tinham mais os bancos de dados com os posts, tinha sido apagado, porque depois de determinado tempo a investigação apaga se não é mais necessário, mas eles precisavam manter algumas pessoas presas por opinião política e pediram para autorização para que parceiros pudessem ajudar, e depois Alexandre de Moraes deu. E quem eram esses parceiros? Eu vou ler a matéria. De acordo com esse funcionário do TSE, os chamados parceiros infiltrados nos grupos de mensagens incluíam agências de verificação de fatos, como a agência Lupa, e instituições acadêmicas, como a FGV e a UFRJ. Esses parceiros não se limitavam a enviar relatórios ou dicas ao TSE. Eles também recebiam pedidos de investigação diretos do tribunal. Ou seja, essas agências de checagem tinham pessoas infiltradas, se é que não tem ainda nos grupos em que nós estamos, em que pessoas da direita estão, para verificar as suas postagens e mandá-las para o TSE, para depois manter essas pessoas presas. Essa não foi a única vez que funcionários do tribunal recorreram a pessoas de fora. Não se tratou de um caso isolado. Conforme revelado anteriormente por A Investigação, ativistas e jornalistas com ideologias alinhadas enviaram dossiês não oficiais diretamente a Alexandre de Moraes. Alguns deles foram posteriormente utilizados para justificar ordens de censura e de detenção. Então aqui eu quero ao Mike Bentz dizer a ele que, em primeiro lugar, nós agradecemos como brasileiros pelo que nós estamos ouvindo aqui e pelo que estamos publicando pela Câmara dos Deputados e também pelos meios de comunicação. E peço a coragem de todos os meios, mesmo os que foram colaboracionistas durante esse período, que larguem este desgoverno de mão, parem de serem servis ao Supremo Tribunal Federal e ao TSE e defendam o que a imprensa tem que defender: liberdade de imprensa, de expressão, contra qualquer tipo de censura, direitos humanos. E eu queria perguntar por isso ao Mike Bentz, qual é que é o grau de responsabilidade indireta que as agências norte-americanas podem ter quando as suas iniciativas acabam sendo cooptadas também para fins de repressão política fora dos Estados Unidos.
Porque o nosso problema nós vamos ter de resolver aqui no Brasil. E estamos, como demonstra essa Comissão de Relações Exteriores, e como demonstra, Mike, a nossa obstrução total, porque desde ontem não se abre sessão aqui na Câmara dos Deputados nem do Senado enquanto não se vota o impeachment de Alexandre de Moraes. Foi uma decisão da oposição, tomamos as duas mesas das duas casas e não sairemos de lá antes de termos a reunião com os dois presidentes da Câmara e do Senado para tratar do impeachment do Moraes, anistia a sessão aqui na Câmara dos Deputados nem do Senado enquanto não se vota o impeachment de Alexandre de Moraes. Foi uma decisão da oposição, tomamos as duas mesas das duas casas e não sairemos de lá antes de termos a reunião com os dois presidentes da Câmara e do Senado para tratar do impeachment do Moraes, anistia e anulação dos processos e CPI do abuso de autoridade para investigar esses criminosos aqui no Brasil, do Tribunal Superior Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal e todos que colaboraram na estrutura da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República, não importa. Agora eu gostaria de saber, na sua avaliação, que tipo de investigação será feita contra essas pessoas nos Estados Unidos, que colaboraram com esse tipo de intervenção na soberania brasileira e de financiamento à censura e à derrubada de um governo democraticamente eleito, como foi o de Jair Bolsonaro. Muito obrigado. Muito bem, deputado Marcel Van Hatten. Thank you for those Obrigado. words. Thank you for your Obrigado por sua bravura e sua liderança. O mundo está assistindo. Nós vemos o que vocês estão passando e é extraordinário que vocês tenham conseguido suportar tantos ataques. Então, com relação a investigações do lado americano, a informação que eu lhes apresentei é de fonte aberta. Está disponível na documentação pública de todas essas organizações, pelo menos antes que algumas dessas organizações se fecharam antes que Trump assumiu. Alguns começaram a deletar, algumas documentações, mas é isso que qualquer cidadão, são informações que qualquer cidadão consegue acessar se souber onde procurar, E eu acredito que o que precisa ser feito nos Estados Unidos, acredito que é altamente provável de acontecer, é um esforço de transparência com relação ao USAID e também com relação a determinados departamentos ou partes do Departamento de Estado, como direitos de democracia e trabalho, direitos de democracia, enfim, e também esforços de transparência, promoção de transparência com relação a ONGs que estabelecem suas políticas externas tão danosas. E o público americano precisa de transparência com relação às ações de seu governo. E o mundo precisa restabelecer a confiança na assistência ao desenvolvimento do governo americano e das instituições americanas. A natureza dupla. É um sentimento estranho testificar entre órgãos estrangeiros em poderes legislativos sobre os pecados do meu próprio país. Mas eu faço em parte porque eu vejo que as coisas têm mudado. Estamos em um período de enorme reforma. As instituições americanas que são muito boas por muito tempo, mas aí ficaram muito ruins rapidamente. Estamos nesse processo de tentar restaurar a confiabilidade de todo mundo. A USAID agora foi fechada formalmente. As pessoas foram despedidas. Suas funções legais, muito melhor do que antes do Departamento de Estado. Muitas das ONGs nessa rede foram afetadas drasticamente por cortes do governo americano. E uma das peças que falta é a transparência com respeito aos arquivos, e-mails, registros, as avaliações das ONGs submetidas pelo Estado de Governo, a coordenação entre o Estado e as serviços de inteligência, entre as ONGs, entre a USAID e as ONGs,
há um histórico forense que precisa ser aberto por conta de deixar público para deixar de ser secreto. Eu creio que essa administração, esse governo quer trazer essa transparência. Eu sei que leva tempo, porque há muita coisa ali, mas eu também creio que é um exercício muito importante para os legisladores americanos compreenderem o que essas instituições estão fazendo aos países estrangeiros, para que o governo americano possa tomar as medidas para restaurar a confiabilidade e fazer as coisas corretamente. Queridos amigos e seguidores, venho aqui com um pedido especial. Nosso canal foi desmonetizado. Se vocês gostam do que fazemos e acreditam no nosso trabalho, considere nos apoiar a partir de R$1 neste QR Code via Pix, ou adquira algum produto de nossa loja. Cada pequeno gesto de apoio faz uma diferença enorme. Nosso conteúdo é de graça e sempre será. Nos apoie. Muito obrigado!